Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma ação online do SESC São Paulo. Meu nome é Tiago e faço parte da programação do SESC Santo André. Sou homem, não negro, olhos castanhos e os poucos cabelos que restam também. Uso óculos de grau e barba. Estou vestindo uma camiseta vermelha com escrito 4P no centro dela e atrás de mim, do meu lado esquerdo, há uma janela do meu local de trabalho remoto em casa. O bate-papo de hoje, realizado neste ambiente virtual, fortalece a parceria entre o SESC e o Movimento de Mulheres Negras de Santo André. Essa é mais uma atividade que amplia as ações do projeto Cartografia Negra de Santo André, Memórias, Resistências e Manifestações Culturais. Esse projeto teve início no final do ano passado com um curso que visou o mapeamento de manifestações e agentes, protagonistas ou não, da cultura e dos movimentos negros da cidade, buscando também a identificação desse território como plataforma para a expansão do ideal de cidade equitativa defendido pelo movimento social negro. Os resultados desse mapeamento inicial podem ser conferidos no sítio da Negracim, que permanece aberto para novas contribuições de grupos, agentes e representantes das manifestações socioculturais, econômicas e religiosas da população negra andreense. Confiram as programações do SESC e participem. A partir do mês de agosto, o SESC Santo André irá promover o projeto A Presença de Paulo Freire, um legado de compromisso com a palavra, os indivíduos e as suas várias leituras de mundo. Programação especial ao centenário de Paulo Freire para conhecer e discutir por meio de cursos, transmissões de lives e vídeos, importantes experiências de movimentos sociais e suas lideranças que têm como base o pensamento freiriano. Sob a herança do legado do patrono da educação brasileira, a programação é voltada ao público também desejoso da continuação do processo emancipatório de todas as gentes. Nosso encontro de hoje, Promoção da Igualdade Racial no Meio Acadêmico, Discurso e Prática, terá como convidadas três docentes que atuam no meio acadêmico e trazem luz à discussão da educação das relações étnico-raciais. Adilson Ferreira da Silva, Evaldo Ribeiro Oliveira e Maria Palmira da Silva. Adilson Ferreira é bacharel em matemática, especialista em análise de sistemas, mestre em tecnologia da informação, doutor em engenharia biomédica, docente na área de engenharia de software, jogos digitais, design de games na FATEC de São Caetano do Sul e na Unip Anchieta. Evaldo Ribeiro é docente na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab do Ceará. Coordenador de Direitos Humanos da Unilab, pedagogo, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Pertencente ao Instituto de Humanidades, docente no curso de Pedagogia da Unilab nas disciplinas de Descolonização de Currículos e Pedagogos e Pedagogas em Espaços Não Escolares. Maria Palmira é graduada em Serviço Social pela PUC de São Paulo, em 86, possui mestrado em Psicologia pela PUC de São Paulo, em 94, e doutorado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, em 99. Trabalhou na Presidência da República na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Governo Federal, no período de 2006 a 2009. Atualmente, é docente da Uninove com a disciplina de Psicologia Social, Gênero e Políticas Transversais. Gostaria de convidar para a mediação do encontro a também professora, ativista social, militante do movimento negro e secretária-geral da Negracim, Sandra Cassimiro, que também conduzirá o bate-papo. É com você, Sandra. Boa tarde a todas, todos e todes. Sou Sandra Regina, sou secretária-geral da Negracim. Estou num espaço com paredes claras. Atrás de mim tem uma faixa da Negracim, que fala da nossa meta principal, que é o empoderamento da mulher negra. Estou de brincos coloridos, tenho cabelos cacheados castanhos, estou usando uma túnica colorida com motivos africanos. E sou negra, com nariz, boca e traços característicos da negritude. Estou muito contente de estar aqui com vocês e conduzir esse encontro formativo com professores e professoras negras e negros,
e vamos falar do dia a dia, da realidade do meio acadêmico do ensino superior. Vou começar com a professora Maria Palmira. Ela vai se apresentar e já vai responder uma pergunta para nós. Já vou fazer, tá, dona Maria Palmira? Em 2005, o governo do presidente Lula deliberou, através da Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que a transversalidade seria a principal estratégia de gestão e efetivação da política de promoção da igualdade racial. Frente ao exposto, pergunto, por que a superação das desigualdades de gênero e raça não avançou no campo da educação do ensino superior no Brasil? Maria Palmira, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Palmira da Silva, sou uma mulher negra, uso uma blusa preta, meus cabelos estão trançados, uso óculos de grau sem aro, estou de brincos, de pérolas brancas, enfim, estou ambientada na minha casa, estou de blusa preta e no meu espaço de trabalho tenho uma estante com livros atrás de mim e também do lado direito, onde está instalada a janela desse meu espaço de trabalho. Essa é uma fala que procura incluir as pessoas com deficiência auditiva e visual. Bom, antes de iniciar a discussão do nosso tema, quero apresentar os meus agradecimentos ao SESC Santo André e à Negra Sim pelo convite para participar desse encontro formativo sobre promoção da igualdade racial no meio acadêmico, discurso e prática. Estou me sentindo verdadeiramente honrada de participar desse momento formativo. Há mais de 2 décadas e meia de trabalho com a questão racial no ensino superior, confesso que meu aprendizado sobre essa questão, ou sobre a questão do racismo na sociedade brasileira, sobre a questão de gênero, as desigualdades de gênero, a questão da desigualdade racial é constante. Aprendo todos os dias na minha sala de aula com as minhas alunas e meus alunos, e aprendo todos os dias com as pessoas que me convidam para debater esse tema. Estou honrada de estar aqui com a professora Sandra, com o professor Evaldo e com a professora Adilson. Alguns que não são do meu conhecimento, do meu convívio pessoal, mas que só de saber, né, da existência, que estão trabalhando com essa questão, eu tenho certeza que estão acrescentando nesse debate por esse Brasil afora. Entrando agora na pergunta que me foi formulada, de pronto, quero dizer que meu encontro com o campo das políticas públicas e a sua relação com a questão racial começou após a minha formação, quando fui trabalhar como assistente social nos equipamentos de saúde. Quando comecei a atender a população, fui percebendo que havia um distanciamento entre os profissionais que atuam nessa área e o tema da desigualdade racial. No meu caso, com as demais colegas, porque o serviço social não traz, ou não trazia, pelo menos nos idos da década de 80, o tema da questão racial no seu PPC, no seu plano pedagógico curricular. E eu também não tinha passado por essa reflexão, por essa discussão em sala de aula. Então, atendendo na periferia a população de baixa renda e trabalhando, sobretudo, na clínica de saúde mental também, com outros colegas de outras áreas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, senti a necessidade de retornar para a universidade. E sabendo que o serviço social não tinha essa temática, fui então para a área de psicologia social,
queria entender um pouco mais sobre o sofrimento mental. Bom, ingressando ali, então, fui trabalhar o processo de afirmação da identidade da população negra, porque sei, sobretudo a partir da infância, porque sei que esse é um problema que impacta o desenvolvimento humano. Mas as reflexões no processo de formação, ela vai nos apresentando outras questões, outras reflexões, outros indicadores, né? E muitas vezes vamos nos desviando também no processo de pesquisa e reflexão teórica, né? Então, tudo isso me levou a estudar um tema distante daqui da nossa cidade. Migrei para a Bahia, quando comecei a analisar os indicadores sociais da educação, as desigualdades sociais na nossa sociedade, as desigualdades entre negros e brancos, as desigualdades que envolvem as mulheres no meio acadêmico, principalmente. Nada me satisfazia no campo teórico. Então, quando fui analisando como os dados da educação, por exemplo, estavam impactando a vida das mulheres, eu olhava, eu não via as mulheres na universidade. Na PUC não tinha mulheres negras, né, como professoras, e poucas eram as mulheres negras na pós-graduação. Tínhamos um grupo, formamos um grupo, chamávamos de Grupo Negro da PUC, né, para estudar, e nos apoiávamos, na verdade, entre aquelas pessoas. Então, comecei analisando os indicadores, como da educação, por exemplo, e fui vendo que a redução das desigualdades sociais é lenta e que a reversão deste processo deste quadro requisita novas estratégias e novas formas de agir, tanto da parte do Estado brasileiro como da sociedade civil organizada. E debatíamos esses assuntos nos bancos, né? Entre amigos de refeição, nos cafés, entre os colegas que estavam fazendo os colegas negros que estavam fazendo pós-graduação naquela universidade. Fui entendendo que a desigualdade entre negros e brancos no país só se transformará com muita luta social e muita inovação no aparato das instituições governamentais. Dessa perspectiva, fui entendendo que a gestão transversal das políticas representa uma forma mais flexível para se fazer alteração nas rígidas estruturas verticalizadas e hierarquizada dos modelos burocráticos da administração pública. Comecei a perceber por que não tinha assistentes sociais negras, por que não tinha médicos negros, por que não tinha terapeutas ocupacionais negras. Era a expressão do racismo institucional nos meus espaços de trabalho e nos meus espaços de estudo, né? Onde eu fazia minha pós-graduação e onde eu trabalhava. Então, fui entendendo que a gestão transversal das políticas públicas, ela representava e tem representado essa solução para o preenchimento das lacunas deixadas pela gestão clássica na oferta das políticas públicas. Assim, desde o surgimento, em meados da década de 90, a noção de transversalidade, que eu não entendia exatamente o que era, que vinha sendo debatida pelas mulheres nos seus encontros, começou a ser incorporada, né, nos meus debates, né? E essa noção que eu falava com os meus professores, eles falavam, mas não temos literatura sobre isso. Então eu começava a fuçar, né? Nos debates, nos encontros das mulheres, e fui encontrando, fui entendendo que aquilo era um instrumento organizativo de gestão das políticas públicas e era também um instrumento teórico, metodológico para você preparar pessoas para fazer gestão.
fui entendendo, né, que a cor da pele, né, ela era um instrumento para eu pensar onde estavam as pessoas negras nas bases territoriais dos espaços onde eu trabalhava e entender por que é que elas estavam ali naquelas localidades, para eu compreender como gênero impacta e aprofunda desigualdades sociais, né? E por que é que mulheres, na sua maioria, na maioria das vezes, estão fazendo a gestão dos serviços. E por que é que elas não estavam representadas nas universidades? Porque eu era minoria dentro do espaço acadêmico. Porque não tinha também estatísticas naqueles momentos sobre a representação das professoras negras, dos alunos negros no espaço acadêmico. Só muito recente, agora, no final da década, no início dos anos, em 2018, fui conseguir dados sobre a representação das professoras e alunas negras no ensino superior, né? Então, aquela sensação de incapacidade de mulheres negras de conquistar espaço acadêmico, para mim, só foi alcançado com os dados do INEP, que consegui entender que alunas de cor preta representam apenas 6% das mulheres no ensino superior, né? Enquanto mulheres brancas, né, na faixa etária de 20 a 24 anos, quando eu falo das alunas pretas, são 40%, né? Mas há 30 anos atrás, quando eu cursava a minha pós-graduação, eu não entendia por que isso acontecia, né? Porque eu era tão minoria nos bancos acadêmicos e porque os professores não se importavam com os meus temas, né, sobre a questão racial. Enfim, eu já estou avançando no meu tempo e vou deixar o outro assunto que versa sobre o preconceito contra as meninas negras, contra as mulheres negras, né? A sua sutileza e o seu caráter avassalador para o outro bloco, né? Então, é um pouquinho isso que eu queria adentrar para falar de como essa transversalidade ela é importante para a gente fazer a gestão das políticas públicas em todos os espaços da do nosso campo de exercício profissional. É isso. Obrigada, Maria Palmira, pelas suas palavras. E frente a essa situação, que é o racismo estrutural, o racismo institucional, por isso a gente tem que frisar, e sempre está colocando essa questão. Por que são necessárias ações afirmativas na educação? Porque o discurso atual é o discurso contra essas conquistas. Então, vou perguntar para a professora Adilson Ferreira da Silva, é uma pergunta óbvia, mas atual e tem que fazer parte do nosso discurso dia a dia. Adilson, por que são necessárias ações afirmativas na educação? Boa tarde. Agradeço aí a Negracim, Movimento de Mulheres Negras de Santo André, pelo convite, e ao SESC também, né, por participar desse momento importante. É um momento onde nós podemos debater, né, e discutir sobre questões da área das questões raciais, das ações afirmativas, né, e trazer informações aí para o público e também, no meu caso, aprender, né, com os professores. Já assisti uma aula muito boa da professora Palmira, né, explicando sobre transversalidade. A gente está sempre aprendendo, está sempre se informando, sempre vendo novas posições. Isso aí faz só a gente crescer, né, como pessoa, né, e trazer outra visão, né? Essa é a importância de estar ouvindo as pessoas, não só você ser informado, você aprender, né? A gente participa de debates, participa de questões onde nós emitimos nossa opinião. O importante é o aprendizado, tanto seu como apresentador, como do público que está assistindo, né?
Então, isso é algo ímpar. Bom, eu sou Adilson, uso barba, né, cabelos curtos, meu ambiente de trabalho, que eu estou localizado é na minha residência. Atrás de mim há uma parede clara, né? Bom, gente, sobre a questão do que são, qual a importância das ações afirmativas, né? Então, assim, falando um pouco de mim, né? Eu acho assim, o que eu vi quando eu adentrei lá atrás, lá no ensino, né? Puxa vida, a minha história começou quando eu tinha 14 para 15 anos, terminando o ginásio, né? Eu falei, poxa, eu preciso ter uma profissão, estudar uma profissão. Então, eu vou fazer o colégio técnico, né? Vou tentar fazer o colégio técnico. E aí entrei no colégio técnico, né? Fiz as contas ali, dava para trabalhar, as duras penas lá dava para pagar a mensalidade, ajudar um pouquinho em casa. Comecei a estudar. E aí só tinha 2 alunos negros aí no caso não foi na sala, foi no colégio todo. Eu e a minha colega de sala. Né? Só nós dois de negros. Eu já vi ali algo diferente ali, né? Algo. Por que só tem nós dois, né? Por que só nós dois estamos estudando? Né? No primeiro momento, quando não há informação, e quando você é contaminado pelo ambiente que te cerca, pelas opiniões das pessoas que te cercam, né? A conclusão foi, os negros não querem estudar, não querem seguir em frente, não querem batalhar, né? Então tá bom. Aí, ao longo do tempo, eu fui vendo e sentindo o que é estar estudando no ambiente onde você é minoria, né? A dificuldade de integração, né? A dificuldade de integração foi a primeira. O atendimento e a relação com os professores era diferenciada, é claro, né? As questões, haviam questões que são diferentes, são cobradas, eu era cobrado de uma forma diferente, né? Até quando eu provei que eu era capaz. E o provar que eu era capaz era provar que eu era, vamos dizer assim, numa taxa de proporção, uma proporção muito melhor do que os colegas. Segui em frente, entrei na graduação por uma questão também de melhoria profissional. Comecei na graduação, de novo, era minoria, bacharel em matemática, minoria, né? E as coisas também não eram assim, o tratamento não era um tratamento assim, vamos dizer assim, igualitário, né? Sempre tem alguma diferença ou outra. Pois bem, passado esse tempo todo consegui entrar na área de docência, aí eu estava do outro lado, como professor nesse ambiente onde tem essa questão da minoria. Eu era minoria entre os professores, né? E de novo aquela mesma situação onde você tem que provar, onde você tem as suas aulas observadas pela direção, onde você tem que ouvir os alunos, o que eles têm para dizer. É assim vai, né? Então, por que são necessárias essas transformativas na educação? Bom, o básico, né? Para reduzir desigualdades econômicas, sociais, educacionais entre pessoas que pertencem às minorias, né? Que minorias são essas? Minorias negra, parda ou indígenas em relação a pessoas de outras etnias, né? Então, esse é o direto ao assunto. Então, essas ações afirmativas, elas visam reduzir essas desigualdades. E essa desigualdade é gritante. É gritante. Em relação à educação, né, nós somos ainda minorias, tanto como docentes e como discentes. Tá? Cresceu-se alguma coisa? Cresceu-se. Aumentou alguma coisa? Aumentou, mas ainda continuamos sendo minoria. Mas por que continua essa minoria? Quando nós falamos de ensino superior, né? Ensino superior. Porque a pessoa não nasce e vai direto para o ensino superior. Tem toda uma cadeia de educação anterior, ensino básico, ensino fundamental, né? O ensino do colegial, toda uma cadeia, uma sequência aí do ciclo estudantil das pessoas que precisa ser seguida, né? Então, essa ideia da gente melhorar a educação, né, com ações afirmativas, ela veio de um dado, né, em 2012 ou 2014, né, onde a taxa de escolaridade das pessoas era muito pequena.
no Brasil, no geral. E quando se contabilizou somente as pessoas negras, isso aumentou de uma forma grande, né? Então é outra questão importante. Quais são as consequências negativas da desigualdade? Bom, são várias, né? Mas vamos citar as principais. Uma, inclusão no mercado de trabalho. Né? A inclusão no mercado de trabalho. Então, as pessoas negras, né, que fazem parte das minorias, que não conseguem atingir os bancos escolares, têm uma formação escolar, vamos dizer assim, incompleta, né, não, né, em relação às demais, elas vão conseguir subempregos. Né? Vão conseguir subempregos quando conseguem um subemprego. E quando vão disputar um emprego com outras pessoas não negras, já entram em desvantagem. Eu lembro do clássico incluir a foto no currículo. Né? Para mim, essa questão da obrigatoriedade de você incluir e enviar a foto no currículo é uma demonstração grande do racismo estrutural. Né? Por que precisa da foto do currículo? Você está avaliando pessoa ou avaliando conteúdo, aquilo que ela está apresentando? Então, isso aí é uma prova cabal evidente aí, né? Então, a inclusão do mercado de trabalho das pessoas negras é prejudicado, né? Consequentemente, isso dá um reflexo no perfil das vagas que os negros podem ocupar, cargos de chefia, cargos de liderança, né? São muito pouco ocupados por negros, né? Tem muito poucos negros ocupando esse espaço. É como se nós não tivéssemos capacidade de chegar a esse estágio. Eu falo isso, né, como o outro lado, leigo, vendo o que está acontecendo. A minha perspectiva é de uma pessoa que está fora desse debate, dessa discussão. O que eu imagino que ela enxergue? Olha, se não tem negro, porque o negro não tem capacidade. Né? Isso é um problema da desigualdade. Então, leva a essa reflexão. Né? A outra questão, né, é os salários menores comparados à mesma função ocupada por não negros. Né? Isso é gritante quando se fala da mulher negra. Né? Se o homem negro tem esse problema aí de ganhar menos, a mulher negra, a situação é pior ainda. Né? Então, nós temos salários menores, como se fosse, por exemplo, é isso e aceite e pronto. Né? Então, na minha área de tecnologia, já recebi uma proposta, né? Fui eu, meu amigo, né? Vamos trabalhar em um lugar, fazer entrevista. Ele fez a entrevista lá, tudo mais, né? Quanto te ofereceram por hora? Me ofereceram por hora R$ 40. E você, Adilson? Me ofereceram 29. Né? E aquela questão, né? Eu olhei assim, você vai aceitar, Adilson? Eu vou, né? Preciso pagar conta. Então a gente aceita essas questões, por quê? Porque não tem outro caminho. Tá? Mas precisa melhorar, né? Precisa ser alguma questão. Né? Outra questão também que envolve a desigualdade, né? Assim, do discurso daqueles que são contrários a ações afirmativas, que é a meritocracia. Né? Nossa, todo mundo tem que ter mérito, né, para atingir determinada posição ou não. Mas como é que você pode exigir meritocracia entre pessoas com tratamentos desiguais, entre pessoas desiguais? Né? Então, se nós tivéssemos o mesmo acesso à educação, as mesmas facilidades não, o mesmo ambiente educacional, o mesmo tratamento, eu acreditaria em meritocracia, mas eu não acredito em meritocracia por conta disso. Há tratamentos diferentes, há uma formação diferente, há uma concepção econômica familiar diferente que gera desigualdade. Né? Isso aí no contexto geral, por isso que eu considero importante no âmbito assim, de sociedade as ações afirmativas. Né? E também por conta dos reflexos negativos para a pessoa negra. Nós negros, né, nós somos suscetíveis a algumas questões aí, como baixa estima. A baixa estima é algo preocupante. Por quê? Se você tem uma baixa estima, é como se você estivesse numa luta
né? E se tivesse, olha, estou perdendo, deixa para lá, né? Só quero que só quero que seja um nocaute rápido. Você começa a sentir a pior pessoa do mundo, né? Isso leva a outras doenças, né? Outros problemas, né? Que podem ocorrer, né? Como depressão, síndromes, assim vai, né? Outro problema reflexo negativo para os negros, né, é a conformidade. Olha, para que eu vou estudar se não vai dar nada certo? Para que estudar? Né? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que seguir em frente? Né? Então, são alguns dos problemas que a gente precisa resolver com ações afirmativas. Né? Algo que eu digo é o seguinte: é o negro dentro do ambiente de estudo, então a gente precisa colocar o negro no ambiente de estudo, né? Precisamos cuidar desse negro no ambiente de estudo, né? Precisamos tratar muito bem dele, verificar o que deve ser feito, fortalecê-lo, né? E também a saída, preparado para a saída, né? Aí que é importante o trabalho das ONGs, os trabalhos dos entusiastas, né? Que vem fazendo ao longo dos tempos aí, né? Então acho que é importante isso. Então as ações afirmativas são importantes por conta disto, tá? Por conta da reduzir a desigualdade, minimizar os efeitos negativos para os estudantes negros, para os professores negros também. Os professores também, né? Eles passam por algumas, vamos dizer assim, dificuldades, né? Bom, Bom, é isso, né? Essa foi a minha fala inicial. Obrigado. Obrigada, professora Adilson, né? E a gente dando continuidade ao nosso encontro formativo, frisando, né? As políticas permanentes afirmativas garantem o acesso, mas a gente tem que lutar para uma permanência de qualidade e o encaminhamento, inserção na questão ou acadêmica ou profissional também de forma adequada, para fazer o trabalho seja frutífero e duradouro. Acesso, permanência e continuidade. Professor Evaldo, gostaria que você se apresentasse e também a sua apresentação visual e também já respondesse a pergunta, dando continuidade ao tema. Como temos promovido a igualdade étnico-racial na formação de professoras e professores e como isso está nas questões legais e nas práticas pedagógicas? Boa tarde, professor Evaldo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Estou falando aqui de Fortaleza, no estado do Ceará. Eu sou uma pessoa preta, com poucos cabelos, uso óculos, né? Estou sem barba, estou com uma blusa preta. Atrás de mim tem alguns livros, né, aqui no meu local de trabalho. Nesse momento estamos ainda no contexto pandêmico, onde estamos trabalhando nas nossas casas, nossos escritórios, ou dos cantinhos que temos para conseguir também estar aí inserido nesse mercado de trabalho. Pegando um pouco a sua pergunta, Sandra, primeira coisa é importante dizer que temos uma lei, né, que se chama Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Lei essa que altera a LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação no Brasil. Então, desde 2003, nós temos aí uma questão legal para fazer a promoção da igualdade racial. Além disso, também temos um parecer chamado Parecer CNE de 2004, que introduz, né, a obrigatoriedade e apresenta como deveria pensar esse ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, para além da ação, né, só no campo educacional nós temos essas duas leis, né? Mas antes é importante dizer, porque nós não chegamos nos espaços que estamos do nada, né? Então, o movimento negro, ele vem desde a primeira presença negra aqui no nosso país, lutando para ter uma outra sociedade. Então, nós não chegamos passivos, né? Então, desde que
a primeira pessoa negra que entrou esse movimento vem aí questionando os papéis sociais que nos foram imputados. Mas fazendo um pequeno recorte temporal, para não falar de toda a história da presença negra no Estado brasileiro, no campo da educação, principalmente, como um pouco a professora Palmira nos falou, desde os anos 80, esse movimento negro vem entrando na educação, né, questionando práticas e, em especial, buscando um ensino democrático. Então, podemos dizer que esse movimento negro, primeiro, ele entra na educação para fazer as denúncias, denunciar o racismo, a ideologia de uma escola dominante, denunciar o racismo nos livros didáticos, nos currículos. E, ao mesmo tempo que faz essa denúncia, ele começa também a fazer um anúncio, né, de como deveria ser. Como acabar com o racismo no livro didático, nos cartazes, nas festas escolares, né, que, como colocou anteriormente o Adilson, afetou e afeta muitos jovens e crianças negros, que não são reconhecidos e não são vistos nos ambientes escolar. Então, o próprio movimento negro vai buscar aí uma ação concreta, buscando estratégias para que essa educação seja realizada. E muito disso foi feito por professoras negras, buscando aí questionar essas ações. Então, num cenário macro, nós temos desde cursos como esses formativos também, mas também tivemos curso de especialização, curso direcionado exclusivamente para professores. Me recordo de um que foi bastante importante aí no estado de São Paulo, que foi o São Paulo Educando pela Diferença e para a Igualdade, se eu não me engano, no ano de 2005, que ele começou. Então, ações concretas têm sido realizadas. Ainda não se tornou uma política pública de todos os municípios, de todos os estados. As ações acontecem de uma forma muito mais pela continuidade dos movimentos negros, né? E aqui ressaltando o trabalho da Negra Sim, fazendo em parceria com o SESC, né? E que busca articular com parceiros outras possibilidades de formação. Geralmente isso acontece quando o Estado não faz. Então, mais uma vez, o próprio movimento negro mostrando para o Estado como deve ser feito, porque a sociedade ainda, mesmo no século XXI, acredita que o racismo não existe, que somos todos iguais e que só a meritocracia resolveria todas as ações. Estamos cientes disso e há bastante tempo. Às vezes eu brinco com os meus alunos que ninguém anda com o seu extrato bancário pendurado no pescoço para saber se a pessoa tem ou não tem recurso. Mas todos nós andamos com nossa pele no nosso corpo. Então, sabemos o que é essa marca desse racismo no cotidiano. E a formação não exclui de sofrermos ações como essa. Então, o movimento negro buscou formar pessoas por meio de acesso ao ensino, graduação, mestrado e até doutorado, e muitas dessas pessoas hoje estão, algumas na verdade, porque o racismo também estão nas bancas de concurso, né? Estão presentes nos processos seletivos, né? Mesmo tendo reserva de vagas para negros e negras em concursos públicos, sabemos que não é assim, né? Pensando um pouco aí nas práticas que eu tenho, hoje eu atuo na Unilab. A Unilab é uma universidade federal e internacional. A grande maioria dos nossos alunos vem dos países africanos, né, de língua portuguesa. Foi criada há 10 anos atrás, uma universidade ainda nova, né, mas que tem aí a luta por uma igualdade racial nos seus documentos. Então, isso ajuda e possibilita um pouco mais de ação. Essa não é uma realidade de todas as universidades no Brasil. Na grande maioria, nós, professores negros e negras, estamos sozinhos e isolados nos departamentos, às vezes na universidade toda, né, sendo o único ou a única pessoa que pode fazer uma ação de intervenção para a promoção da igualdade racial.
como esse foi um tema ou uma área que eu escolhi atuar desde a graduação, né, na Federal de São Carlos, então eu tenho buscado promover, seja por meio de pesquisa ou de docência, a promoção da igualdade racial. E aqui eu poderia citar três, né? Eu atualmente desenvolvo uma pesquisa intitulada Pedagogia das Relações Raciais, Práticas Educativas de Professores, buscando aí compreender o que os professores daqui da região, que está a Unilab, região chamada Maciço do Baturité, que fica 1 hora de Fortaleza, o que os professores estão realizando. No atual momento, nós somos um grupo de 5 pessoas, né? Tem uma bolsista, Camila, 2 voluntários, a Carolina e o Tiago, e um estudante de especialização, Jonathan, que também é pedagogo, que nos auxilia nesse trabalho. O que a gente tem, mesmo no contexto da pandemia, a gente continua com a pesquisa. O que a gente tem encontrado? Primeiro, nós estamos num estado, o estado do Ceará, que nega as negritudes, né, acreditando que as pessoas pretas, né, e negras não são do Estado, como se o Estado já tivesse feito essa mistura dos povos, né, e a cidade de Redenção, onde está a Unilab, a primeira cidade oficialmente que acabou com o sistema de escravidão. Eu digo oficialmente porque a gente sabe que várias cidades gostam de ostentar esse título, né? Mas poucas querem ostentar o título do que fez com o pós-abolição. Mas é uma cidade, é uma região onde, antes da presença da Unilab e dos estudantes africanos, dos professores negros, pouco se discutia as negritudes, né? E alguns docentes da educação básica que tentavam fazer algumas ações sentiam, às vezes, intimidados ou não encorajados a fazer. A presença da universidade, dos alunos nas cidades, dos professores negros começou a despertar em alguns, mas muitas vezes de forma silenciosa. Eles não elaboram um projeto e fazem na escola, eles fazem na sua sala de aula, e não, às vezes nem colocam no plano, com medo da repressão ou daquela ideia de que, olha, somos todos iguais, para que falar sobre população negra? Né? Então, essa é uma das ações que a gente busca por meio da pesquisa. Há um outro projeto que eu participo, estou nesse momento como vice-coordenador, chamado Residência Pedagógica. É um programa do governo federal, que acho que desde 2018, se eu não estou enganado, e pede para cada curso, cada instituição, cada universidade, fazer uma proposta, né? E a ideia é que seja como uma formação em ação, né? Os alunos e alunas, como se fosse um grande estágio, né? Ou uma residência, como faz os cursos de medicina. E aí, nós do curso de pedagogia, eu e a professora Rosângela, atualmente, mas antes foi outros professores, nós construímos o nosso projeto com base no nosso PPC do curso. E o curso da Unilab, o curso de pedagogia, é um curso de uma pedagogia afrocentrada, aprovado pelo MEC, nota 4 na última avaliação. A nota máxima é 5. E por que é importante dizer isso? Porque nós estamos fazendo o que diz a lei, formando para a educação das relações étnico-raciais, de acordo com o parecer, de acordo com a Lei 10.139, ou seja, adequando e organizando a formação de docentes na perspectiva de desconstrução do racismo, mas não deixa de ser professores, pedagogos, porque se tem essa formação. E nesse projeto de residência pedagógica, nesse ano, né, 2019, 2020 e 2021, nós criamos um projeto para falar de afroalfabetização, ou afroletramento. Então, na perspectiva de pensar como as pessoas são alfabetizadas, já que era o foco do projeto do nível federal, vamos pensar como podemos alfabetizar trazendo literaturas, conhecimentos advindos da população negra. Não deixamos de fazer o que se diz a legislação, alfabetizar pessoas, mas desconstruindo aquilo que o movimento negro dizia lá nos anos 70, 80. Não dá para ter uma escola que só tem um grupo étnico. Tu olha no material didático, tu não vê a presença negra. Tu olha nos cartazes, você não vê pessoas negras.
tu olha nas festas escolares, os negros não estão. Então, além da denúncia que já foi bastante feita e retificada, nós precisamos também encontrar aí mecanismos. Então, por meio desses projetos, nós conseguimos, né, ainda está em execução, esse projeto vai até o final desse ano, né? Se voltar o próximo ano, acho que o curso de pedagogia consegue, sim, fazer propostas nessas ousadias acadêmicas, né, de construir uma nova perspectiva de educar. E também na minha atuação enquanto docente, como foi apresentado lá no início pelo Tiago, eu ministro uma disciplina chamada Políticas Curriculares e Descolonização dos Currículos, nos países da integração. Os países da integração são os países africanos, que são aqui parceiros. Tá? E aí nós discutimos o que são teorias curriculares, como elas são construídas, a favor de quem e contra quem as teorias curriculares são construídas. Né? Então, quando o Adilson diz que as crianças podem ter baixa autoestima, porque os currículos constroem isso. Constrói mecanismo para dizer que nós não somos capazes. E aí nós precisamos construir mecanismo nos currículos para dizer somos sim capazes. Né? Então, discutimos essas relações de poder dentro de um currículo escolar. Para quem não é da área da educação, o currículo é o coração e o cérebro de uma escola. É onde tudo funciona. É onde diz o que vai ser ensinado e o que vai ser aprendido. Então, se nós não colocarmos as relações étnico-raciais nessa discussão, não se vai ensinar e não se vai aprender que nós somos, sim, uma sociedade diversa. Né? E aí a diversidade não pode ser sinônimo de desigualdade. Mas que nós somos diversos enquanto tom de peles, cor de cabelo, textura do nariz, isso é mais do que óbvio. O problema grande é quando transforma tudo isso em desigualdade. E aí vai entrar naquilo que já foi chamado a atenção, nas ações afirmativas, porque esse processo histórico não foi realizado adequadamente e os currículos não foram realizados da forma que deveria ser. Então, o que eu acabo realizando é tudo aquilo que eu aprendi com estudiosos negros e negras, que aprenderam com os movimentos negros, então a gente vem realizando um ciclo. Né? Espero que continue ensinando os meus alunos e alunas para que eles também continuem perpetuando esse ciclo e que esperam, né? Talvez na esperança paulo-freireana, que isso não precisa um dia, mas enquanto nossa sociedade ainda for racializada na hora do mercado de trabalho, na hora que a polícia nos para, na hora que vamos pleitear uma vaga de emprego, na hora que nós estamos nos bancos escolares. Enquanto isso não for resolvido, nós vamos precisar, sim, fazer igualdade racial, seja na formação de professores, seja com leis, seja com práticas pedagógicas. Então, é um pouco buscando aí responder a sua pergunta de que é possível fazer. Né? E, é claro, isso que eu trago, não por ser melhor e nem pior que ninguém, pelo contrário, tem muito mais gente fazendo, né, como eu, né, porque aprendemos também com os nossos mais velhos. Mas também não é um exercício fácil, né, porque as universidades ainda são de uma maioria branca, são de uma maioria que não nos qualifica enquanto intelectuais, são uma maioria que acha que temos que trabalhar mais, porque já que vocês querem trabalhar com questão racial, você tem que trabalhar a sua parte e a parte do outro, né? Ou receber a menos, como o Adilson colocou. São ainda lugares de desprestígios com a população negra. Então, é importante dizer que essa batalha ainda não está ganha, estamos ainda no início dela. Né? Então, as leis são importantes, mas se não alterar as práticas e as concepções dos gestores, seja gestor de escola, secretário de educação, ministro da educação, nós não vamos conseguir avançar. Né? Temos avançado, sim, porque estamos assumindo uma responsabilidade que não seria nossa, mas sim do Estado. Mas enquanto o Estado não faz, nós continuamos fazendo. É isso para dialogar um pouco a nossa primeira questão. Obrigada, professor Evaldo.
a importância do movimento, né, movimento negro, na conquista, né, dessa lei da história da África, dessa mobilização pré e durante. E a lei que esse ano faz 18 anos. Então, a nossa luta é luta, resistência e resiliência. Eu falo a história da negra assim. A lei foi... Nós estávamos na formação dessa lei, né, mobilizando. Fizemos um curso em Santander em 2004, em outros anos, e retomamos no decorrer desses anos todos, para a real implantação. Já formamos muitos professores, mas como você diz, Evaldo, são esforços isolados, a gente tem que unificar, porque para fazer uma educação antirracista para uma sociedade mais democrática, é o professor negro, o professor não negro, é a merendeira, é o porteiro, é o gestor na escola, o gestor público, são todos para a gente conseguir avançar. Então, Maria Palmira, vamos dando continuidade ao nosso debate muito importante. Uma pergunta para você. Até que ponto o meio acadêmico incorporou a ideia de que a promoção da igualdade racial, assim como a democratização das relações de gênero em instituições de educação superior, pode ser algo simples no conceito, mas difícil na prática? Essas mulheres negras, alunas e professoras, como que é, né, Maria? A academia é um espaço muito polido, né? É o lugar de manifestação e expressão daquele racismo velado, sutil, do preconceito de gênero encoberto, né? As coisas não são ditas, elas são realizadas. Esse é o problema. De sorte que você abrir vagas de concurso para candidatas negras, para candidatos negros, não é o suficiente, como bem lembrou o professor Evaldo, para que as relações, as disciplinas de relações étnico-raciais sejam incorporadas no PPC, né, dos cursos. A área da educação, na verdade, foi a área que mais avançou, mas as demais áreas de conhecimento não. Eu estava lembrando, por exemplo, o serviço social é a área por excelência que vai implementar políticas públicas, vai trabalhar com o enfrentamento das desigualdades sociais na nossa sociedade. Todavia, os profissionais não têm essa formação, continuam com a estratégia discursiva de que classe é o principal motor das nossas desigualdades sociais, ignorando o tema gênero e ignorando a questão do racismo, né? E quando fazem essa discussão, ignoram a questão quando fazem a questão de gênero, ignoram a questão das mulheres negras, né? No bloco passado, eu tinha começado a falar da presença das mulheres negras nas universidades. Se elas não estão presentes na graduação, tampouco na pós-graduação, que é quando você faz a formação das professoras para ingressar como docentes para orientação, né? O Censo da Educação de 2018, por exemplo, do INEP, ele trouxe um dado curioso, né? Dos 53.995 docentes que responderam ao questionário sobre cor, raça, descobriu-se que 13.198 doutores são brancos, 13 eles representavam 24%, né? Uma outra parcela não respondeu a cor, né? 24% eram de professoras brancas, né? E os demais, uma parcela importante ignorada e a outra parcela muito pequena, muito baixa, correspondendo aí àqueles 6% de professoras negras. Então, de fato, as mulheres, né, negras, elas são uma representação muito baixa. Hoje, no meu curso, eu sou a única professora negra, né? Tinham mais, eram
éramos num número maior. Quando houve a demissão, todas elas foram embora. Eu fiquei sozinha, né, como professora negra. Quando eu ingressei no ensino superior, eu era a única professora negra, né? Então, nós somos sempre subrepresentadas, né? A ascensão na carreira, ela é sempre muito penosa, né? Então, a mulher negra, ela está sempre depois de todas as outras representações, né? Ela está depois do homem negro, na escala hierárquica das remunerações e da ascensão na mobilidade social. Então, eu costumo dizer que isso é devido, na academia, àquela modalidade do racismo velado, que é aquele racismo sutil, que passa muito pela evitação, né? A recusa da intimidade. Muitas coisas se resolve no cafezinho e você não chama o professor ou a professora negra para o cafezinho. É ali que você decide os projetos de pesquisa, né? Mas você não conversa com a docente negra, né? Na academia, você não tem aquela modalidade do racismo flagrante, aquele racismo mais clamoroso, que passa pelo ataque físico, né, como esse ocorrido lá no Carrefour, no Rio Grande do Sul, ou que culminou com a morte do Beto no Carrefour, ou com a morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos. Né? Esse na academia não acontece. Né? Na academia hoje, o impacto, se a gente pode reconhecer que houve uma mudança, né, depois da aprovação da Lei 10.639 no ambiente acadêmico, foi o ingresso dos alunos pela Lei da Política de Ações Afirmativas, os alunos negros e negras. Eles são os principais apoiadores dos professores negros no ambiente acadêmico, né? Então, contamos com eles, mas eles também vivenciam essa experiência do isolamento. Eles também sofrem os ataques dos colegas, daqueles que acham que eles estão ali, né, porque eles retiraram, né, a vaga de alguma outra pessoa, porque alguém está sendo injustiçado para que eles, os racistas pensam assim, que alguém está sendo injustiçado para que eles possam ingressar, né, no ensino superior. Pouco se fala que eles estão sendo compensados por uma injustiça histórica que eles sofreram. Né? Então, a questão das políticas de ações afirmativas, elas precisam ser melhor debatidas. Né? A academia ela precisa democratizar melhor o acesso e a permanência, né? Porque a política de permanência ela não foi suficientemente trabalhada. Então, os alunos ingressam, mas, por exemplo, os planos, né, de a participação nos projetos de iniciação científica, por exemplo, para incentivar, depois que o aluno se forma, ao ingresso nos programas de pós-graduação, estrito sensu, não acontecem. E a gente acaba tendo, na verdade, a formação de um número importante de profissionais negros que acabam não se inserindo nas universidades como docentes. E muitas universidades, isso tem me chamado a atenção, utilizam do prestígio de ativistas negros e negras para promover esses cursos lato sensu, mas não os contratam para os seus quadros profissionais. Eu tenho observado muito isso, né? É a objetificação, né, das referências, das nossas referências negras, né? Ora, você serve para atrair público, mas você não serve para preencher o quadro docente das universidades. Isso é muito triste, né?
O capitalismo é perverso demais. Eu notava isso quando estudava na PUC. Todos os meus colegas, inclusive eu, me formei pela PUC, mas não fui uma docente, como posso dizer, uma docente suficientemente digna de fazer parte daquele quadro de profissionais daquela universidade, né? Eu pude participar de quadro de profissionais de várias outras universidades, fui chamada para bancas na PUC, né? Mas não fui considerada uma profissional digna de ser contratada para preencher os quadros daquela universidade como docente. Então, a universidade ela tem essas coisas, sabe? Que a gente precisa prestar mais atenção. E nós, negros e negras, precisamos trabalhar bem isso. E no caso da mulher negra, mais ainda, né? Precisamos encontrar estratégias para debater bem essa questão. Hoje eu já não quero mais, já estou num outro patamar na minha carreira profissional e já estou querendo, na verdade, descansar. Eu falo para as minhas alunas, se vocês quiserem apoio, é claro que eu vou ajudá-las, mas eu já não quero mais voltar para a universidade, porque eu já estou querendo, nos próximos meses, anos, talvez, já encerrar esse momento. Mas essa é uma advertência que eu estou deixando para quem está chegando. Cuidado, não fiquem envaidecidas ou envaidecidos, né, com esses chamamentos, né? Porque o racismo ele tem duas categorias, né, ou duas variáveis que eu costumo trabalhar muito em sala de aula: a inferiorização e a diferenciação, né, que depois cria, né, como que eu vou dizer, ele cria a substância, a referência para os patamares, os planos de manifestação do racismo. A inferiorização, ela é aquele momento, na verdade, onde você vai colocando o outro numa posição de desvantagem mesmo na sociedade. Você só quer ver o outro naquela posição de marginalidade, né, numa posição de humilhação, ocupando os piores postos, como já foi tratado aqui. E a diferenciação é exatamente essa: você enaltecer a pessoa em certas circunstâncias, mas que não promove qualquer alteração no quadro das nossas desigualdades sociais, a não ser individualmente você enaltecer pessoalmente a pessoa, né? E com isso você vai criando, ambientando a sociedade para os planos de manifestação do racismo, né? Que fortalece tanto o racismo institucional quanto o racismo estrutural, que é esse racismo que graça no interior das nossas instituições de ensino. Então, o racismo, no contexto acadêmico, ele é um racismo muito polido, né? Ninguém fala para você, inclusive, de racismo, né? As pessoas te tratam muito bem, né? As pessoas concordam que tem racismo, né? Mas ele fica naquele primeiro plano onde você sequer consegue medir a manifestação das práticas racistas através das sondagens, das pesquisas de opinião. E as alunas, às vezes, elas chegam para você e te contam: professora, aquele professor, ele fez tais pronunciamentos na sala de aula que me ofendeu, né? Ele disse que a minha prova, por exemplo, é uma escrita pior do que a escrita da sua empregada doméstica.
reproduz falas, inclusive que a gente ouve algumas vezes nos meios de comunicação das nossas atuais autoridades governamentais, né? Então, isso é reproduzido também na sala de aula. Agora, o ganho que a gente vem tendo desde a implementação da Lei 10.639 é que a gente tem conseguido levar